Fala Reseters, eu sou Vitor Bugalo e você já assistiu The Way? Nós do Resetando Já estamos aqui hoje para falar sobre algumas teorias e falar um pouco sobre a série também. The Way é uma série americana de drama que estreou no dia 16 de dezembro na Netflix, produzida por Bright Merlin e Zal Batmanglij. E Bright Merlin, além de ser a roteirista da série, ela também é a intérprete da protagonista, a Prairie. Bom, The Way é uma série que pegou todo mundo de surpresa. Ela não estava no calendário da Netflix, não foram divulgadas cartazes, teasers, nem nada, até segunda-feira antes do lançamento. Causou um reboliço nas redes sociais, todo mundo querendo saber o que ia ser da série. E quando ela lançou na sexta-feira, no dia 16 de dezembro, a internet bombou. Todo mundo falando sobre a nova série da Netflix, que tinha alguns elementos parecidos com Stranger Things, e por isso essa série ficou bastante falada. Muitas pessoas criticaram um pouco The Way por ser semelhantes demais a Stranger Things. Já eu não concordo com isso. Ela tem alguns elementos como a outra dimensão, mas são apresentados de formas diferentes. E a história dos amigos também, o enredo, é tudo bem diferente. E eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que se passaram nesses episódios e sobre algumas teorias que ficaram, porque o fim da série foi realmente bugado. A história tem início quando Perry Johnson aparece depois de 7 anos sumida e ela volta a enxergar. Ninguém sabe como isso aconteceu. Ela volta para casa dos pais, volta para a sociedade e acaba todo mundo estranhando isso, porque ela sempre foi cega desde quando os pais adotivos dela a conheceram. E ela fica 7 anos sumida, sendo procurada pela polícia, ninguém a acha. E ela volta 7 anos depois, enxergando como se sempre tivesse enxergado na vida. E o decorrer da série, ela explica o que aconteceu com ela. No início, ela tem algumas complicações com a família e com os vizinhos que ficam falando que ela é uma pessoa milagrosa e querem tirar fotos com ela, e a família quer deixar ela reclusa em casa porque fica com medo dela fugir de novo, porque ninguém sabe o que aconteceu com ela e ela não explica direito, mas ela consegue fazer algumas amizades e a série gira em torno dessas amizades que ela faz. Essas pessoas que se tornam próximas a ela e que por um momento fazem o nosso papel, que é o papel de espectador, porque ela se reúne com essas pessoas em uma casa à noite para contar a eles toda a história de vida dela, para que eles entendam a necessidade que ela teve de juntar eles. Então Prairie reúne esses 5 amigos, que são eles Steve, Jesse, Book, Elizabeth e Frank. Ela reúne eles todo dia, de madrugada, durante algumas horas, e pede para que eles deixem a porta aberta de casa, antes de saírem e se encontrarem com ela. Não fica muito bem explícito para que isso, mas é mais como confiança e uma metáfora, onde deixar a porta aberta significa deixar a mente aberta para entender as novas possibilidades da vida e tudo que a Prairie tem para explicar para eles. A história é dividida em 2 momentos. Tem o presente e tem o futuro. O presente se passa com Prairie e esses amigos, os problemas familiares que ela tem com seus pais adotivos, o problema que ela tem com os vizinhos, os problemas pessoais que ela tem ao lembrar do passado. Ela se sente sozinha e pega uma câmera e fica filmando, conversando sozinha, dizendo que está falando com Homer, e a mãe dela fica sem entender, proíbe que ela acesse a internet, proíbe que ela fique até com essa câmera, e ela encontra nesses amigos um conforto. E a cada dia ela conta para esses amigos relatos de sua vida, e ao longo dos episódios eles vão ficando mais próximos dela, vão querendo entender a história. A princípio eles nem queriam estar lá, mas depois eles fizeram questão de escutar ela, entender. Eles se tornaram amigos. Tem a outra parte também, que é o passado, que é exatamente essa história que a Prairie conta, e nós acabamos, assim como os amigos dela, entendendo o que aconteceu no passado para poder saber o que vai acontecer no futuro. E a série aborda alguns elementos, principalmente de ficção científica, que são realmente curiosos de se levar para a vida. Será que realmente existem estudos de experiência de quase morte? Será que hoje ainda tentam descobrir o que acontece após a morte e se pode ser daquele jeito? Eu penso que daquela forma
que a série aborda, não. Mas pode ser uma metáfora apenas, e realmente podem existir esse tipo de estudo, não sei de que forma, mas eu não acho que aquilo esteja ali por nada, seja simplesmente uma ficção. E vários elementos que são abordados em filmes ou séries de ficção científica, realmente tem alguns elementos que nos fazem pensar se realmente isso existe ou não. Eu não posso falar muita coisa sobre o passado da Prairie, pelo menos não para quem ainda não assistiu a série. Então, se você não gosta de spoiler ou se você ainda não assistiu, é melhor você sair do vídeo, assistir a série e depois você retorna e vem especular comigo sobre as teorias que eu vou falar agora. Eu já dei o aviso, não vou avisar 2 vezes. Se você está aqui, é por sua conta e risco. Durante seu tempo cativo, enquanto Prairie estava sendo mantida refém pelo Dr. Happy, ela e seus amigos acabam sofrendo as experiências de quase morte. Eles são submetidos a isso porque esse Dr. Happy, ele é obcecado por esse estudo e ele quer realmente provar de que existe a vida após a morte. E ele quer saber se através desses estudos ele consegue uma explicação de para onde nós vamos, o que nós fazemos depois da morte, quanto tempo a mente continua funcionando depois da morte. Tudo isso ele tem relatado através de pesquisas e experiências com Prairie e seus amigos. Durante essas experiências de quase morte, os cativos acabaram descobrindo 5 movimentos para você abrir um portal para uma dimensão. Com a ajuda dos outros cativos, eles acabam adquirindo esses 5 movimentos, mas então o Dr. Happy tira a Prairie de seus amigos, leva ela para um lugar, para uma estrada e acaba abandonando ela. Desde então, Prairie nunca mais viu Homer e seus outros amigos que estavam presos com ela. Então a Prairie ensina esses movimentos para seus amigos, os amigos que ela reúne todo dia para contar essas histórias, e acaba ensinando a eles todos os 5 movimentos para que eles pudessem abrir um portal para outra dimensão, que é onde ela acha que ela vai achar Homer e os outros amigos dela. Os amigos da Prairie tinham descoberto que na verdade toda essa história que ela contou não se passava de uma criação dela, porque eles encontraram alguns livros na casa dela, e todos esses livros eram relacionados com todas as histórias que ela contou. Oligarquia Russa, que aborda sobre as famílias russas, que ela e seu pai biológico eram russos e eles eram envolvidos com um clã chamado Voi, que não ficou explicado o que era na série. E tem o livro Odisseia, que é de Homero, e Homero remete a Homer, que é esse amigo da Prairie, que eles tiveram um romance, mesmo sem poder se tocar, porque a divisão da cela era feita por paredes de vidro, onde eles não podiam se tocar. E cada um tinha sua cela especial, mesmo podendo se ver e ficar bem próximos. E isso era muito triste, porque eles se amavam e não se tocavam. E é um momento bad da série. Tudo pode ter sido uma invenção dela, assim como eles falaram no início da série, mas eu acho que se tudo tivesse sido uma invenção dela, não faria sentido eles criarem uma série, toda essa temática, abordando elementos científicos, de estudos, pesquisas e elementos filosóficos também, e não utilizar isso, ser apenas uma criação da história dela. Ficaria muito vago. Pra mim, ficaria muito ruim. Mas pode acontecer, eles podem optar por isso, seguir por esse caminho e depois mostrar ela explicando o porquê que ela criou essa história ou alguma coisa parecida. A segunda temporada pode também abordar sobre esse passado dela, da Rússia, os Voi, porque ela tinha muito medo desses Voi e ninguém sabe o que são eles, porque isso não foi abordado ainda na série e pode ser um pouco mais abordado caso não seja um fruto da imaginação dela através do livro Oligarquia Russa. E pra mim a melhor teoria é a teoria de que quando os amigos dela fizeram o movimento, era necessário de 5 pessoas para fazer o movimento corretamente e abrir o portal para outra dimensão. E a Prairie, por ser o anjo original, acaba tendo acesso a essa outra dimensão. Mas isso ocorreria durante uma experiência de quase morte. E ela acaba levando um tiro assim que termina essa dança. Então esse portal ficaria aberto e ela teria conseguido entrar nessa outra dimensão. E no fim da série, como ela chama o Homer, ela pode ter encontrado ele nessa outra dimensão. Essa pra mim é a melhor teoria sobre o final da série,
Se é verdade ou não, eu não sei. Só esperando a segunda temporada pra gente descobrir. Algumas pessoas reclamaram que essa série é um pouco viajada demais. Eu acho que ela cumpre a premissa dela, que é abordar essa outra dimensão, abordar uma realidade alternativa, esse relato de experiências de quase morte. E por se tratar de ficção científica, realmente é uma coisa viajada, mas não tanto a esse ponto de eu não quero mais ver a série. Não, quem termina a série, quem para pra entender, pra pelo menos tentar entender e assistir, não se arrepende, porque foi uma das melhores séries produzidas pela Netflix de todos os tempos e uma das maiores surpresas de 2016. A Netflix fechou com chave de ouro esse ano de 2016 com essa série. Então, Resetters, espero que tenham gostado dessas teorias de The Way. Se eu esqueci de falar alguma, se eu falei alguma besteira, ou então se faltou alguma informação, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de acessar a página do Facebook do Resetando. Todo dia nós postamos vários conteúdos lá. Não se esqueça de acessar o nosso site, onde você vai encontrar críticas, resenhas, gameplay e outras coisas. E seguir o Resetando em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E claro, se inscreva no canal. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto. Aquele abraço e tchau!